Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast hoje com o professor Márcio Carneiro, podcast direto e reto, só personalidades. Que responsabilidade entrevistar o senhor, professor, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, claro, recebi de bons modos, porque tantos anos que a gente se conhece, Nossa, né, muita Carlinho? história, graças a Abafa um Deus. pouco, né? Nossa, bastante, tio. Não vamos falar, senão vamos descobrir a idade, né, É, professor? Então exatamente, vamos com calma. exatamente. Então fico muito feliz com o Ó, mas olha a convite. responsabilidade, ó quem já veio nesse podcast, professor. Nina de Sá, Eduardo Cursino, professora Poliana, Vale Ó, Treinamento, fera. meus filhos. E semana que vem a gente vai ter uma figura muito interessante pra gente bater um papo. É um médico, né? Certo, Psiquiatra, Matheus certo. Celano. Ah, Vai que estar aqui bacana, conosco. muito Então, legal, muito legal. pra gente dar seguimento. E como todos sabem, sou Carlinhos Júnior, estou como candidato a vereador por Taubaté. E nós começamos a desenvolver o podcast para trazer os assuntos importantes da política para dentro de um bate-papo, né, professor? Certo. Falamos um pouco sobre gestão pública com o Eduardo Cursino, falamos sobre política com a Nina de Sá, sobre educação com a professora Poliana e vamos falar sobre saúde com o Matheus Celano semana que vem. E hoje, ninguém melhor que o senhor para a gente falar sobre cultura, sobre arte, né, professor? Mas antes da gente começar esse bate-papo bem gostoso, que nem preparei pauta, tá? Falei, Sim, não tem vamos que como. O vamos. professor Márcio Carneiro é Não à tem como. vontade mesmo, é bate-papo e tem assunto para Pra dar e muito vender. tempo, literalmente para muito tempo, ultrapassa uma hora aí de conversa fácil. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem é Márcio Carneiro. Márcio Carneiro é um taubatiano da gema que ama o seu povo, Sim. que ama a sua gente, que trocou muitas coisas interessantes na vida por achar mais interessante ainda continuar aqui lutando pelo seu povo e pela sua gente. Esse é o Márcio Carneiro em primeiro lugar. Legal. E aí depois, com toda essa situação, o Márcio Carneiro teve que ter algumas ferramentas de enfrentamento para poder atingir todas essas situações. E a ferramenta minha é a arte, é a cultura, sempre foi e sempre será, porque ao longo do papo a gente vai ver que está no sangue, né? Sim, Está no DNA. sim, Esse sim. é o Márcio Carneiro. Resumidamente, esse é o Márcio Carneiro. Professor, eu conheci o senhor, não sei se o senhor se recorda, né? Me A época eu estava recordo. como presidente do Diretório Central de Estudantes. Nós fomos Sim, atrás do senhor para que nós tivéssemos uma apresentação foi. das meninas, né? Na aula de dança, que o senhor dava aula, à época coordenava as meninas na aula de dança da Sim, educação física, para a gente fazer a abertura dos jogos do DCE, que é o JUTA, né? Os Jogos que Universitários de foi Taubaté. Foi extraordinário, um dos né, melhores Carlos? que eu cheguei a fazer, modéstia à Foi parte. muito Foi, bom. aquilo foi sensacional, a quantidade Sucesso. de pessoas interagindo, as pessoas juntas, meu, não esqueço, e as pessoas até hoje falam das meninas dançando, foi Foi muito muito legal. Foi um legal. negócio que saiu do que era comum, né? Aí Isso. entrou as meninas, dançou, enfim. E de lá pra cá, nós criamos sim, uma amizade, né, professor? Sim, Sim, trabalhamos junto, sim. tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Prefeitura Municipal de Taubaté, tivemos alguns encontros da Câmara Municipal também. A história do senhor é uma história muito bonita, dentro do setor público, mas eu queria saber em que momento o professor Márcio Carneiro optou para ir para o lado da cultura. Ou então, vice-versa, era professor com a cultura, começou com a cultura, enfim. Conta pra gente um pouquinho, professor. Eu vou contar uma história que eu nunca contei, Uhum. porque nunca foi feita essa pergunta diretamente para mim. Ah, que legal. E é uma história bem interessante. Quando a minha mãe estava praticamente recém-casada, né? Ela engravidou e a primeira filha dela, Flávia, que é antes de mim, veio a óbito porque na época a meningite tinha pego Taubaté de uma tal maneira que Puxa muita gente vida. morreu. E ela, com meu pai, inconformados com aquilo de perder a primeira criança, etc e tal, tentaram uma segunda, que sou eu, né? Quando ela estava prestes a ganhar o bebê, assim, nos dias, né, de ter, Uhum. eles combinaram um churrasco da família do meu pai, mais especificamente, e esse churrasco foi realizado num sítio ribeirinho. Era uma casinha que ficava à beira do rio Paraíba. Ah, E lá foram delícia. fazer esse churrasco. Comeram, os homens beberam um pouquinho mais. O meu pai, que não bebe, assim como eu, nem socialmente, mas naquele dia era homenagem do filho que ia chegar. Então ele deu umas pitadinhas nos arcos lá, né? E aí começou, olha que história, né? Começou ali uma disputa de macheza, sabe?
Vamos ver quem é mais macho. Vamos ver. Vamos pular no rio. Vamos. Tchigurf, pulava um e pulava outro, bêbados. Né? E o meu pai entrou nessa competição de ver, né? Quem que é o mais macho daqui. Opa, vamos lá. Não vou perder a oportunidade. Não vou perder a oportunidade. E ele pulou e não voltou, Carlinhos. Meu pai pulou e não voltou. É uma história muito linda de ouvir da boca dele, porque daí vem a questão da espiritualidade, que é outra situação. Sensacional. E aí, cadê meu pai? Passa 10 minutos, passa 15, passa 20, opa! 25 minutos, meia hora, cadê o homem? E aí a minha mãe ficou num desespero louco. Não por menos. Louco, desesperada. As cunhadas, né, irmã do meu pai, desesperada. E aí, opa, peraí, aí já tá no momento, já morreu. Né? Sim. O que será que aconteceu? Né? Então, nesse momento, no desespero da minha mãe começou a se bater, arrancar cabelo, e se jogou, né? E eu estava ali dentro. Eu tive um traumatismo craniano dentro da barriga dela. Só para você ter a situação do que foi, do desespero dela. Nisso, diz a família, que veio um homem do nada, de branco, né? Com uma canoa, correndo o morro ali, e botou ali e começou a mergulhar. Mergulhar para tentar achar o corpo do meu pai, que até então seria o corpo. Caramba. Ele encontrou 2 horas depois. É incrível isso. Olha, e o meu pai conta. Aquele famoso túnel que diz que o pessoal vê depois que morre. Ele conta tudo isso pra você. E aí ele conseguiu tirar o meu pai, depositou o meu pai ali e ó, ninguém sabe até hoje que fim levou esse homem. Meu pai tava roxo, né? A minha madrinha falou, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos levar pro hospital, tá morto, parará, parará. Uma das pessoas que estavam ali, que não é parente, falou, olha, tem uma senhora, uma idosa, ela é uma indígena. O pessoal tem medo dela, porque a turma fala que ela é feiticeira. Eu acho que é melhor chamar ela, que ela deve saber dar um jeito aí nesse homem aí. Porque não vai dar tempo de vocês chegarem no hospital. E lá foram atrás dessa tal indígena, e a indígena veio, fez toda aquela cerimônia dela, baforou daqui, baforou dali, aquelas coisas. E aí diz, né, que ela apontou a barriga da minha mãe e falou, olha, ele vai voltar para dar força para esse aqui que será um grande artista. Você acredita num negócio desse? Caramba, que legal. Por isso, meu pai voltou. Voltou muito que bem. Passado uns dias, minha mãe foi pro hospital, né? E eu nasci. Só que eu nasci com um problema na cabeça. A minha primeira irmã já tinha falecido de meningite. Puxa. Eu peguei a meningite também. Você tá brincando. Então eu fiquei lá no hospital internado, né? Lá naquela bolsa acrílica que eu esqueci o nome agora. Enfim, incubadora. E aí, brigadão. E aí, fiquei ali e fiquei bastante tempo. Fiquei 6 meses ali. Quando eu saí do hospital, bebê ainda, né? Bebê ainda. A minha avó materna, com descendência italiana, os Tiburcio, né? Muito católica, mas muito ligada também. Aqueles conceitos mesmo, mais de benzimento também, né? Ela fez uma festa para me receber. A minha avó materna foi a pessoa mais cultural que eu já conheci na minha vida. Então, todas as festas que você possa imaginar que tem projeto cultural, ela fazia na casa dela. Festa junina, festa em homenagem a São Benedito. Mas já tinha festa junina com o lobisomem ou ainda não? O lobisomem é cunhado dela. Aí, a inspiração cunhada. Nós vamos chegar lá. Que legal. E aí eu cheguei do hospital, tinha uma fogueira, segundo o que contam, né? E aí ali tinham todas as pessoas que ela convidou da cultura que você possa imaginar, né? As pessoas que eram interagidas a todos esses processos, não só de festa junina, como a festa de São Benedito, Congada e por aí vai. Moçambique. E eles fizeram um corredor para me receber. Então, eu digo que assim, eu não tive que querer. A cultura me recebeu para a vida. Você tá entendendo, Carlinhos? Então, eu vivi um momento de morte, né? Ligado à morte do meu pai e à minha própria.
E aí aconteceu toda essa situação, eu digo que as pessoas, especialmente da cultura popular, fizeram esse corredor para me receber com a vida. Que Então, legal. desde sempre eu fui ligado à cultura pela minha avó. Por parte do meu pai, que nós não somos cigano, nós temos sangue cigano, Uhum. vem do tataravô. Quando eles chegaram para o Rio de Janeiro, foram obrigados a trocar o sobrenome, que era outro. E essa troca de sobrenome é que se deu o Carneiro. E é uma história belíssima também, porque o meu tata, né, foi para a Espanha para estudar padre e voltou para rezar a primeira missa. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele se apaixonou pela mucama da irmã, mucama que fazia de conta que era mucama, que Uhum. eles eram ciganos, e ele pegou o cavalo, ó, pinicou aqui para a cidade de Santos. E ali ele fez a família, a primeira família nossa, dos Constituiu. carneiros, foi de lá, né? E aí subiram para Taubaté e está em Taubaté até hoje. Então eu tenho um conceito muito ligado com as italianadas vindo da minha mãe, com toda aquela coisa de culinária, né, dentro do Coisa boa, catolicismo, né? coisa boa. E do lado do meu pai, o misticismo do cigano, que foi muito importante para mim, né? Essa questão da valorização da cultura. E no DNA, dizem que desde esse Tata que foi cigano, já era desenhista, já era pintor, e nós demos essa continuidade. O meu avô, que tinha esses conceitos místicos e espiritistas, até eu diria, e reencarnacionista absoluto, ele acreditava que eu era a reencarnação desse avô dele, né? E aí estamos aqui lutando pela arte, pela cultura da cidade de Taubaté, que eu tenho certeza que em espírito eu escolhi para nascer, Cara, Carlinhos. que sensacional, professor. E vem lá de trás mesmo, né? Muito Dos bacana, né? ancestrais, meu. Então, Sensacional. essa é a resposta que eu tenho de como eu entrei na cultura. A cultura me escolheu, né? De certa forma. De fato, ou seja, nasceu com a cultura já É, dentro de você, literalmente, né, isso, professor? Pô, isso. sensacional. É natural. É o meu habitat natural, É um lugar de exatamente. vida mesmo, né? E aí transferi, de certa forma, para Sofia, que tem feito um sucesso, né, Eu ia minha falar isso filha? agora. Sua filha Um também. sucesso absoluto aí no YouTuber da vida, no TikTok da vida. Mais de 1 milhão de seguidores. Tá fazendo o Sensacional. Eu nome acompanho dela, ela. né? Fazendo o nome dela. E nós Sensacional. estamos aqui, um pouco mais, menos com essa tecnologia, porque a gente acabou se dedicando um pouco à parte política, vocês sabem disso, né? Sim. Mas nunca deixamos de efetuar a cultura na nossa vida, né? Haja visto lobisomem, né? Ah, sensacional, eu vibro. Ele fez uma festa junina esse tempo atrás, mas sensacional. E eu sou chato pra essas coisas. Eu pego a lista e a gente fica assistindo as coisas. Abre lá na página do professor Márcio. Vamos ver os vídeos. Aí vê os vídeos. Festa junina cheio de gente. O lobisomem participando da festa junina. O lobisomem saindo no meio do bambuzeiro. Meu, aquilo Ai, lá é muito legal. fora do comum. A minha avó tinha um cunhado chamado Tio Antônio. É muito engraçado. O Tio Antônio morreu solteiro. Aham. Ele tinha uma peruca encebada, Carlinho, que era uma coisa horrorosa. E a minha avó, acho que não gostava muito dele, sabe? Ela não gostava muito dele. Então ela dizia pra nós que Uhum. ele era lobisomem. Ele tinha um defeito congênito na costela, que as duas costelas eram Pra frente. saltadas assim, Rapaz. e ela se aproveitava, porque ela foi uma folclorista de primeira Não só as costelas, categoria. mas a peruca também, A né? peruca também. E ela era assim, bastava um fogão a lenha que ela tchutchava o fogo, já falava da história do Saci. Ela foi extraordinária, eu Ó. devo muito à minha avó. Extraordinária. Ela tinha uma flexibilidade um pouco fora do comum. Aham. Então ela botava a perna aqui assim, ó. Era coisa de circo e a gente adorava, mas principalmente eu, né? Sempre Aham. gostei mais dos mais velhos. E ela dizia: Márcio, você toma cuidado. Acho que ela fazia de propósito, sabe? Toma cuidado com o tio Antônio, Márcio. Ele é lobisomem. Olha a costela dele. Eu pequenininho, assim, o tamanho do seu filho, menor. Aham. Mas ele tinha uma casinha de pau a pique. Isso é verdade. Isso não é história assim da caronchinha, não. Ele tinha uma casinha de pau a pique, muito bem feitinha, do lado assim da saída, ele fez assim um monjolinho, né? Uhum. Ali de água, com peixe, tudo bonitinho. Mas ele criava de verdade uma cascavel. E aquela cascavel, o colchão dele era de palha.
tinha um buraco. Às vezes você tava conversando, ele puxava assim aquela cobra. Que Misericórdia. vinha embora, enrolava aqui, a mulherada, ó. E eu, claro que eu tinha um pouco de medo, mas eu adorava. Só que eu acreditava piamente que ele era lobisomem. Então, às vezes, eu sentava, cruzava o bracinho assim, olhava assim para ele e falava, ai, queria ver ele transformar em lobisomem, porque ele é tão legal, né? E lobisomem, ai, será que a minha avó... Ai, e aí eu construí na minha cabeça, tive uma concepção de um lobisomem legal, de um lobisomem caipira. Uhum. Ele não tirava o chapéuzinho de palha porque tinha um rombo, aqui a peruca dele era muito velha, tinha um rombo, ele punha o chapéuzinho de palha. Uma peruca calva. Isso, uma peruca calva. E aí, olha que interessante. E aí eu construí isso. Quando ele faleceu, que ele faleceu de uma maneira muito triste, coitado, ele foi assassinado. Puxa vida. Quando ele faleceu, e assim, você ia na casa dele, ele pegava lá dos vizinhos, acho que morria vaca, sei lá, bezerro, e ele pegava as partes da vaca para ele comer. Só que ele não tinha geladeira, Carlinhos. Puxa. Então ele botava lá, e às vezes ele ia lá, pegava a faca, assim, dava um taio, e ia fazer. Uma vez a minha mãe foi lá e falou, Tio Antônio, pelo amor de Deus. Tava cheio daquele mosquitão verde, Sei. sabe? Tá cheio de... Que mosquito que é? Isso é a abelhinha, a abelhinha. Então ele foi uma figura muito engraçada, muito peculiar na nossa família, né? E aí, quando ele faleceu, eu era jovem de tudo. Eu fui convidado a participar de um projeto dentro de um centro espírita. Esse projeto era voltado para as crianças, muito interessante na época. E eu fui e falei, vamos fazer uma festa junina? Ah, mas festa junina para... É católico, é santo católico. Falei, gente, para com esse preconceito. Vamos fazer festa junina para criançada. Fizemos a festa junina. Perfeito. Aí tinha algumas pessoas que eram chamados de evangelizadores, né? Uhum. Vamos fazer uma festa junina só para os evangelizadores? Vamos. Naquela ocasião, chegou umas roupas para poder fazer pechincha, né? A famosa pechincha. E eu achei um terno xadrez parecido com o tio Antônio, quando ele usava. E por Deus, você não sabe, uma peruca, só que era ruiva, né? A peruca assim. Quando eu olhei ali, falei, eu vou fazer o tio Antônio e vou fazer um misto dele com o lobisomem. Foi onde criou o personagem. Criou-se o personagem lá. Que legal. Fez tanto sucesso lá, mas tanto sucesso que daí todos os anos eu me vestia de uma caracterização simples que representava o tio Antônio. Muito tempo depois, eu estava professor na prefeitura e não sei se você lembra disso, eu tinha quadrilha de competição. Lembro. E a gente Ganhou vários prêmios. Vários prêmios. E aí teve um ano que eu falei, eu vou inserir o lobisomem na quadrilha. Ah, E chamei uma senhora. mas vocês iam para outras cidades também, Íamos né? para várias cidades. Que legal. E nós professor. levamos o lobisomem. Você tá brincando, você não sabia. Era uma senhora chamada Sueli de Jesus. Aí conversei com ela e ela se vestiu de lobisomem e foi um sucesso. Morreu a Incorporou o ideia. personagem. Incorporou. Delícia. Quando eu fui secretário, Uhum. na festa da Imaculada, a Rose, que trabalhava na comunicação, me Sim. chamou. Falou, Márcio, nós estamos sem dinheiro. Um beijão pra Rose, com certeza deve estar assistindo Beijão. nós agora, né? Um grande beijo pra ela. Olha, nós estamos sem dinheiro para propaganda. Eu falei, Rose, agora? Me dou muito bem com ela. É. Aí, meu Deus, cria alguma coisa. Eu falei, meu Deus, e agora que eu... o lobisomem. Mas ela falou a frase certa pra pessoa certa. Cria alguma coisa. Pra quem? Pro Márcio Carneiro, né? Só que eu não podia fazer o lobisomem pelo cargo que eu estava executando. Sim. E aí eu peguei uma lista de alguns atores que eu achava interessante. Espera um pouquinho. Deixa eu só fazer um adendo aí. Sim. Então, criou o seu personagem, pediu pra você criar pra fazer a divulgação da festa. Por acaso tem a ver com o lobisomem que passava na Avenida Itália? Sim, foi criação minha. Desculpa te cortar. Sim. E aí eu chamei o Rodrigo, que hoje é Amanda de Poli, e fui. O Rodrigo topava todas que eu falava pra ele, tanto que ele faz até hoje, Sabe quem é, né? com uma permissão minha, porque foi muito legal ele ter adora a topado. Alice, da festa Aliane Quiririm. Isso. E aí chamei, falei, Rodrigo, o que você tá fazendo agora?
Ah, eu tô aqui à toa. Falei, vem aqui em casa agora. Peguei parte do meu figurino, dei pra ele. Outra parte, o Ed, meu companheiro, que é costureiro, fez, né? E o Rodrigo, Amanda de Poli, né? Na época, Rodrigo, aceitou fazer. Só que eu expliquei pra ele, e no dia daquele cortejo que faz, Aham. né, da Festa Imaculada, o Rodrigo apareceu de lobisomem, muito bem caracterizado, Eu lembro disso. e as crianças Que ano ficaram... foi isso? Foi 2019, né, 2018, 17 eu entrei, 2019. Porque 2017, é isso mesmo, no último ano. Eu lembro certinho, porque eu estava de serviço nesse dia, eu estava à frente da Defesa Civil, nós estávamos com nossos agentes trabalhando na festa, eu estava de costas pro bambuzeiro, o bendito lobisomem sai do lado, mas Foi eu tomei um muito susto. legal. Eu Foi lembro muito- certinho, foi quando eu conheci o bendito lobisomem. Foi muito Rose, legal. O que tá acontecendo? A Rosa assim, isso é arte do Márcio Carneiro. É a arte dele. Foi muito Olha aí, legal. achei, ó. E aí, olha pra você ver, e daí ele topou, daí as crianças ficaram apavoradas. Aí eu fui e falei pra ele, Rodrigo, não, o lobisomem é legal, ele é legal, entendeu? Ele você tem que socar o rabo na cara da criançada. É? Tio Antônio. O Tio Antônio, ele é muito legal. Aham. Ele não apavora ninguém. Aí o Rodrigo sumiu. Fiquei. Falei, ih, acho que o Rodrigo pegou mal, né, de eu ter falado. De repente, Carlinho, ele me parece em cima de uma árvore. Você tá brincando. Um cara, a pessoa falou, ih, esse lobisomem tá parecendo uma loba. Acabou. Aí eu passei a buscar ele na casa dele para poder fazer a propaganda que não tinha dinheiro. Sim. Processo de criatividade, É né? sensacional. Quando foi um dia, né, pra gente, de repente são tantos assuntos, festival de jazz. Chique, né? Um povo chique. É mais elitizado. Tava lá, mais elitizado. Um final de semana antes da Festa Imaculada. Uhum. Falei, ai, vou colocar o lobisomem no festival de jazz. O que tem a ver? Liguei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, tem jeito de você ir lá? Márcio, eu tô saindo pra uma festa, seu louco. Não posso faltar, que é aniversário do amigo meu. Falei, não, mas você vai. Só que dessa vez eu não vou pegar você. Porque eu ia buscar ele pra poder fazer essas loucuras. Foi o que bastou, porque daí ele foi com aquela scooterzinha dele. Nossa, eu lembro o vídeo que viralizou. E aí de uma nós maneira fizemos um teatro, eu na abertura do festival, eu e o Zé da estrutura, Aham. Zé é um na grande amigo. abertura, Abraço, Zé. e eu já tinha combinado com o Zé, aí Aham. nossa gente, fiz teatro mesmo. Parece que eu tô escutando um uivo, não sei o quê, aí o Rodrigo aparece daquele jeito, no que ele sai, o Douglas de Quiririm, da Quiririm Douglas de News, O Quiririm News. pega, filma, viraliza. E aí ficou. Só que este ano eu falei, o porquê não? Eu me vesti do personagem, né? Eu também fazer essa parte intelectual que o lobisomem tem. Porque o Tio Antônio era caipira, mas ele era muito intelectual, era poeta, você tá entendendo? Sim. E aí eu apareci agora na festa lá em casa, li trechos de livro e foi um sucesso, Carlinhos. Não, por Foi um menos, né? sucesso. Nos chama muita atenção, né? Nos chama muita atenção nas redes sociais, né? Foi muito legal. Ah, mas que legal, da criação, literalmente incorporou e Isso. ficou. Ah, Foi que muito legal, bom. professor. Mas conta um pouquinho do Márcio Carneiro na Prefeitura de Taubaté, como secretário de Cultura. Era uma referência pra gente, trabalhamos juntos, né, professor? Foi. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como você entrou. Foi muito interessante, foi meio peculiar o jeito que eu entrei. Na verdade, eu entrei como gestor, né? Aham. Como gestor de cultura na época. Eu não pensava em ir para a questão política. Até então, eu estava como artista e professor de educação física, que sempre fui. Sim. E você lembra. Quando nos conhecemos. E aí, quando o promotor mandou aquela jantarada embora na gestão do Júnior, Uhum. eu fazia acho que 17 anos que eu estava promovendo a cultura, especificamente para os idosos, né? Sim. Mas eu entrei nessa leva. Entrei nessa leva, saí, porque eu sei muito bem o lugar que eu tô, Sim. porque uma das coisas que eu acho que foi talvez um defeito, eu não sei, eu acabei não prestando concurso. Porque como eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, não me sobrava tempo para estudar. É pra fazer bem feito. É 24 horas. Eu fui secretário 7 dias 24 por horas. semana, 24 horas. E a cidade sabe disso, né?
E os outros empregos meus também, outros trabalhos, eu também fui 24 horas. Muito que bem. E aí eu fui como gestor, né? Não, antes disso, eu saí e fui trabalhar com o que eu sei fazer, arte, cultura e paralelo educação física. Perfeito. Porque eu sempre tentei direcionar a arte na educação física, com a dança, enfim, com outras Sim. coisas, né? E aí, naquela ocasião, o Digão, naquela época, me Uhum. chamou para trabalhar com ele como assessor. Que legal. Eu não aceitei de primeiro. Uhum. Aí meu pai pegou assim, vai, experiencia, tá no final do ano mesmo. Trabalho você não vai arrumar agora mesmo, porque professor normalmente arruma trabalho no começo do ano. Sim. Aí eu acabei aceitando, fiquei pouco tempo com ele, porque por essa questão de eu falar muito, ser professor, etc e tal, naquela época, hoje não tem mais, tinha a escola legislativa, Eu lembro. lembra? Lembro. E a escola legislativa estava parada. E na época o Digão falou, ó, muito embora você é o meu assessor, mas dá uma força na escola legislativa. Ah, deu o que eu queria. Eu Por comecei a quê, né? promover eventos dentro da Câmara Municipal através da escola E legislativa. acabou, né? Acabou. Infelizmente, acabou. E aí isso fez com que as pessoas começassem a me olhar. Uhum. Então vários vereadores começaram a levar essa informação para o Júnior. Sim. E aí, não demorou nada, eu estava como gestor do museu, né? Desculpa, gestor de cultura. Uhum. Mas a Marta, na época, achou por bem, muito embora o Vanderlan estivesse lá, que eu ficasse dando uma força no museu, nos museus, né? Uhum. E aí, onde eu fui, conversei com a secretária na época, você me dá carta branca? Não vou te encher o saco, desculpa o termo. Me dê autonomia para trabalhar, Me o dê resto é autonomia, comigo. deixa comigo. É E isso ela mesmo. deu essa autonomia. E aí é onde eu fiz a ópera no museu, né? Junto com Sim. a moça, o dançando no museu, as exposições. Mexemos em todos os museus. Consegui fazer aquela pintura lá no Museu de Quiririm, Sim. no horário do almoço, eu ia lá. E começamos a mexer. Aí nesse ato de mexer lá no museu, né? Veio à tona situações e essas situações me promoveram, né? Eu mesmo, por mim mesmo, né? Me promovi, digamos assim, ao secretário. E aí o Júnior me oportunizou essa situação. E aí foi uma responsabilidade muito grande, Carlinho, porque daí, por tudo aquilo que eu contei, eu não era um político, porque eu não era político. Técnico. Eu não era um que estava pretendendo cargo de verdade. Uhum. Eu não sabia nem quanto era salário de gestor, de secretário. Eu queria fazer para a minha cidade. Perfeito. No dia que o Júnior decretou que eu ficaria como secretário, eu recebi um convite, isso foi muito interessante, de um local que talvez eu nunca mais tenha essa oportunidade novamente, mas para você ver a importância de querer fazer o bem para nossa cidade, Uhum. que é isso que às vezes eu vejo falta em alguns políticos, com todo o respeito da minha fala. Sim, sim. Eu concordo. Entendeu? Sim. Concordo em Aí atrás número do grande, voto, somente pelo voto, Sim. e esquecer um pouco a população. Sim. No dia, eu tive um convite para dar aula lá na Universidade de Belas Artes de São Paulo. E por ali passaram grandes mestres que eu gostaria muito. Talvez se eu tivesse lá, pela intensidade que eu sou, eu talvez nunca mais eu voltaria para Taubaté. E aí eu falei, e agora? Eu vou lá e me deslancho Que bom que o senhor não foi. Desculpe. ou eu Desculpe. fico para ajudar a Sinceridade. minha cidade. E aí, por toda essa história que eu te contei agora há Sim. pouco, eu preferi ficar na minha cidade, que eu, de verdade, Carlinhos, eu pensei, vai ver que foi por isso que o meu pai não morreu lá. O futuro a Deus pertence, mas eu tenho consciência que nós fizemos um bom trabalho. Eu não tenho Então dúvidas. valeu, Eu não tenho dúvidas. entendeu? Está autenticado no plano espiritual, né? Perfeito. Então eu fui, muito embora, né, o Júnior tenha sido prefeito, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu não estava ali trabalhando para fazer bonito para o Júnior ou para tal gente. Eu estava querendo desenvolver algo para a cidade. Perfeito. Você tá entendendo? Sim.
É a minha casa, a casa dos meus ancestrais, a casa da minha filha. Minha filha também é bairrista, que só vendo, tá aqui com toda... Ela é uma artista de primeira grandeza. Uhum. E preferiu ficar aqui, assim como eu. Perfeito. Então eu não entrei lá para brincar de secretário, eu não entrei lá para sentar na cadeira mesmo, porque nem sala eu tinha, Sim. porque eu ia na sala das pessoas para resolver o problema. Você lembra disso? lembro. Atendia vocês numa outra sala de Sim. atendimento. Sim, sim. Então eu não fui ali para sentar porque era bonito, era legal e me sustentava o meu ego. Não, os meus desenhos e as minhas pinturas já sustentam o meu ego por si só. Eu fui para desenvolver algo para Taubaté. E quando nós chegamos, tinha muito serviço. E nós tentamos fazer o melhor, eu acredito que a gente conseguiu. É claro que não agradamos todos, graças a Deus, porque nem Jesus Cristo não agradou. Mas eu digo a você que hoje, depois de alguns anos que se passaram, é muito legal. Porque algumas atitudes que eu tive que tomar lá atrás, você tem os seus filhos que você educa para os seus filhos e que hoje, na atual conjuntura, os seus filhos não sabem o porquê você está dizendo não, Sim. mas você Justamente. sabe. E quando eles estiverem adulto, ele vai chegar e vai falar. Talvez ele nem oralize, mas na cabeça dele vai falar, Vai se muito lembrar. obrigado, pai. Eu tentei fazer isso na cultura. Então eu tive que falar alguns nãos para artistas que não entenderam na época, mas que hoje eu sei que eles entendem. Porque a gente tentou levar situações para que o artista pudesse se profissionalizar, Carlinhos. Sim. Né? Então, se eles não tivessem passado por que eles passaram comigo, por exemplo, o novo marco regulatório, tecnicamente falando agora, Sim. já existia, nós estávamos atrasados, e se nós não colocássemos em ação, o prefeito poderia ser até cassado por isso. Entendeu? No cumprimento. No cumprimento. Sim. Só que para a execução disso, as pessoas que estavam mal acostumadas na época, elas tinham que entrar dentro daquele contexto, ou é aquilo, ou é aquilo, ou não ia trabalhar na prefeitura. É como eu falo até pra Alice. Tem que sair do quadrado. A partir do Isso. momento que você sai do quadrado, você sai da zona de conforto. E a partir daí coisas boas acontecem. Exatamente. Então hoje, algumas pessoas, né, me criticaram na época, e eu fiquei firme porque eu sabia o que eu estava fazendo. Sim. Não estava brincando. Mas estava no caminho certo, né? Porque todo mundo fala amém, opa. E se coisa não errada, fosse isso, por exemplo, se as escolas de samba não tivessem se encaixado nisso, elas... Quem ia imaginar um coronavírus que nós passamos? Justamente. Elas não teriam recebido Aldir Blanc, elas não Sim. teriam recebido um monte de coisas que valeriam para eles no futuro se elas não tivessem se encaixado nessa situação. Perfeito. Então nós tentamos, para resumir essa situação, transformar uma secretaria que até então, vou usar um termo aqui, mas acho que você vai entender, que até então era uma diretoria em secretaria. Porque se você quisesse concorrer a várias coisas que o governo do estado, né, e o governo federal oferecia para nossa cidade, nós não poderíamos concorrer porque não existia encaixe, Carlinhos, né? Nós conseguimos aí, com uma pontuação muito boa, chegar... É que aí aconteceu de mudança, né? E aí acabou indo para o outro lado. Mas enfim, nós conseguimos construir um plano interessante para concorrer ao MIT. Taubaté tá batendo, que é o município de interesse turístico, para quem não sabe, tá batendo aí na trave até agora para conseguir, mas tá batendo na trave. Uma construção Antes nem faz, trave né? não tinha. Exatamente. Você tá entendendo? Sim. Então, o que a gente tentou fazer foi isso, foi transformar a secretaria o mais técnico possível para que viesse quem viesse, a cidade continuaria. Infelizmente não continuou do jeito que eu gostaria que continuasse, né? Porque muitos projetos foram perdidos, Sim. literalmente decepados,
né? Tá aí para quem quiser ver. Não tô falando mal nem bem, tô falando a realidade do que é no nosso Mas é município. verdade, o senhor não precisa falar, Acabou. mas eu falo. Há 3 anos, Acabou. nós não temos mais cultura em Taubaté. A verdade é essa. A verdade é essa, infelizmente é essa. Por falta de gestão e por falta de competência técnica. A verdade é essa, professor. O senhor não precisa falar mais. A competência técnica, a criatividade, que é muito importante. Sim. A cultura, Carlinhos, eu digo assim, cada secretaria, se você transformasse ela num corpo humano, ela teria a representação de partes do corpo humano. Sim. Por exemplo, a questão dos serviços públicos ao braço, né? Sim. Vamos dizer assim. A saúde, o coração, pá, e por aí vai. A educação, a cabeça. A cultura, eu digo que não faz parte de nenhuma dessas partes do corpo. Ela faz parte da alma. Porque ela representa a característica daquela cidade, Perfeito. a sua história. Perfeito. Entendeu? Então, para se trabalhar na cultura, tem que entender o seu povo. Né? Eu acredito assim, tem que ser uma pessoa que vá mesmo de encontro ao que é a população. Então, amor, muito amor, técnica, muita técnica, mas sobretudo muito trabalho, né? E vontade de trabalhar, né? Justamente. Trabalhar como se a cidade fosse a sua casa realmente. Acho que o Perfeito. segredo é esse, Carlinhos. Perfeito. Poxa, professor, que história, hein? Que legal. E quanto tempo nós trabalhamos juntos, né, professor? E assim, agora falando um pouquinho da política em si. Nós trabalhamos na gestão do Ortiz Júnior. E o Júnior sempre foi uma pessoa muito rigorosa, né? Sim, Com aquilo que tinha que se fazer, né? Sim, Então sim. ele fala, ó, preciso disso, disso, disso. Me dá autonomia? Tem total autonomia que você precisa. Você vai, você faz acontecer. A gente fazia. A gente sabe que as condições, de fato, dentro da administração pública, ela é muito complicado. Porque o sistema em si ele é engessado. É por isso que é Sim. importantíssimo, eu falo assim, né, pessoas como o Exatamente. senhor, pessoas capacitadas, pessoas que realmente saibam fazer para não ficar engessado, tá difícil, então deixa pra lá isso aí. Ah, não. É pegar o processinho debaixo do braço, por diversas vezes eu vi você. Trabalhar com o que tem. Temos que dar mérito às pessoas corretas. O senhor, ao Zé da estrutura, que é um pé de boi também É um pra pé de trabalhar. boi. É. Processinho debaixo Inegável. do braço, vai pra cima, briga. E discute, o prefeito xinga, briga, o prefeito não entende. E vai na não é frente, dá brincadeira. certo, agradece justamente. O que vocês Isso. fizeram com a FAMURTA foi uma coisa fora do comum. E sabe uma outra coisa que eu penso que talvez nem todo mundo vai agradar o que eu vou falar, mas eu não tô aqui para agradar ninguém. Tô aqui para responder as coisas para você. É a questão assim. Talvez é um erro de pensar assim, mas eu continuo pensando. Se eu oportunizo você, seja com o que for, vamos supor, eu tenho a escola de arte lá e você é um professor de arte. Perfeito. E aí eu confio no seu trabalho e falo, Carlinhos, você é o meu professor de tal categoria de arte lá, beleza? Beleza. E aí, de repente, eu não consigo dar a estrutura que você quer, politicamente falando, porque às vezes também não é só vontade do prefeito. Não é. Não é só vontade. Sim. Envolve muitas coisas, né? Eu penso assim. Então, poxa vida, se o Márcio me deu a oportunidade de estar aqui como professor, mas infelizmente eu não estou conseguindo, eu vou dar o melhor que eu tenho, entendeu? Eu vou lá Perfeito. e vou fazer com as ferramentas que eu tenho. Agora, se eu já não conseguir, aí o que eu posso fazer? Pelo menos eu não fui um guerreiro que desistiu no meio da batalha. Justamente. Eu lembro perfeitamente que assim, a cultura, no caso específico, que é o que a gente está falando, sempre teve pouco dinheiro. Sim. É um assunto também que daria um outro podcast aí. Fácil. Fácil, né? Porque a gente tem umas noções em relação à atividade da cidade criativa, de trazer dinheiro através da cultura. É uma outra situação. Mas, tipo, por exemplo, nós não temos dinheiro lá para a Festa Imaculada para enfeitar lá, para decorar lá. Uhum. Ah, não tem? Não. Quantas vezes eu ficava com o telefone aqui, ó, grudado aqui assim, falando com a Odila Sim. sobre pagamento dos artistas, tentando convencê-la de certa forma do Sim. que era mais importante, do que era menos importante, Perfeito. para a gente escolher o melhor para a cidade. E eu mesmo estava, não é papel de secretário? Não sei se não é. Porque o que eu pensava? Eu pensava assim, se a responsabilidade é minha, não importa, eu vou dar para a cidade. Eu não tenho que ficar choramingando o tempo todo pro prefeito. Eu ia lá fazer buraco sim, para fazer a toca da cuca sim, Sim.
Nós fizemos a Toca da Cuca, fiz com o meu braço como fiz, enquanto várias pessoas estavam ali tomando seu sol em Ubatuba, eu estava junto com o meu companheiro, com algumas pessoas, fazendo a casinha do Papai Noel, que por mais que houve crítica na época, não teve uma casinha do Papai Noel melhor até agora. Concordo plenamente. E gastaram muito dinheiro para fazer coisas ridículas no centro E nós da gastamos Taubaté. quanto? R$ 0. Mas teve. Teve. Eu passei, eu não lembro se foi a construção do Açaí, acredito que foi o Açaí, não me lembro agora. Passei dirigindo assim na Dutra, olhei, eles estavam desmontando aquelas casas que fica engenheiro, Sei? arquiteto. Aham. Liguei pro Bibiano, Bibiano, o que vai jogar fora aquilo lá, filho? Não, Márcio, Bibiano, arruma pra mim uma casinha daquela lá. Ai, Márcio, adoro o Bibiano, Aham. adoro, nossa Aham. senhora. Ele me leva o Outra pessoa caminhão com a competente. casa desmontada, parte daquele, Aham. né? E assim foi a casinha do Papai Noel. Olha que legal. Liguei pra um, liguei pra outro, peguei mesa da minha casa, peguei não sei o que, conversei com um, conversei com o outro, interagimos com o cara que tira fotografia, foi ele quem deu o Papai Noel, né, com a Perfeito. fotografia, e fizemos a casinha. Então, um processo de criatividade relacionado ao quê? Ao amor que se tem à sua cidade. Sim. É um segredo. A arte também, né, Márcio? Porque, assim, tornar a cultura acessível Uhum. e não elitizar a cultura é um papel de gestor também. Nós conseguimos levar à época, isso é muito interessante, e vocês lembram muito bem que nós fizemos bastante isso lá no Museu de Imigração de Quiririm. Nós tínhamos alguns projetos de ópera, né? Não só ópera, como música clássica, que são estilos diferentes, né? Aham. E um deles era a série In Concert, que nós levamos no mercado municipal, acessível. Levamos no Museu de Imigração, né? Levamos a outros museus, levamos em algumas igrejas, ou seja, onde o povo estava, né? Fazendo a sua compra, comendo o seu pastel, Sim. comprando o seu frango assado e ouvindo música erudita, né? Simples. Foi simples. Na época, como nós não tínhamos, tecnicamente falando, nem Conselho Municipal de Cultura, porque foi na nossa gestão que nós fizemos, e isso nos impedia, muitas vezes, de pedir dinheiro, né? Falar no popular. Então, o que nos sobrava era tentar fazer um acordo com os vereadores para as emendas impositivas. Isso eu tenho que agradecer àquela legislatura que nos ajudou bastante, Sim. né? Independente de qualquer coisa, e independente Justo. da sigla que os vereadores participavam, mas Perfeito. eles viam trabalho. Então eu chegava lá, eles já falavam: ai meu Deus, a Dina lembra muito bem disso, né, Dina? Já vem o Márcio pedir. Ia pedir para a população. E graças a esse dinheiro de emenda impositiva na época, nós fizemos muita coisa para Taubaté. Levamos mesmo a arte erudita para o povo Sim. e levamos a cultura popular dentro de uma situação erudita. Quer ver um exemplo? A abertura da festa do folclore nós fazíamos com toda a pompa, entendeu? Com os folcloristas dentro do Teatro Municipal da cidade de Taubaté. Então nós fizemos essa mistura para que todos, em todos os formatos culturais, que acho que é isso que é cultura, pudessem ter, né? Porque muitas vezes a pessoa que... A cultura, ela é dividida muito em tribos, sabe, Carlinhos? Sim. E tem tribos que não participam da outra tribo, viu? Tem essa. Eu sei disso. Então você saber organizar para não virar uma miscelânea também, né? Perfeito. Não bater no liquidificador e virar um negócio... Não. Ficar um negócio gostoso, Sim. né? Então você saber... Milkshake, né, Bruno? Isso, milkshake, né? Para que todo mundo experimente, goste e queira buscar, porque o ato de fruir cultura, isso é muito importante dentro da nossa educação, né? Perfeito. Nossa, que aula, né? Que aula. E sabe de uma coisa? Você quer perguntar uma coisa específica ou eu posso fazer uma pergunta? Não, pode fazer, depois eu quero pegar o gancho aí, que já tá falando de cultura mesmo, para falar um pouquinho de cultura da nossa região. É isso que eu ia falar. Pode Então falar. fica à vontade. Pode começar. A gente tem feito... o Transmimento de pensação, né? O meu lugar e o do Carlinhos, assim, como lá no Quiririnho, em Taubaté, em relação à cultura, sempre foi um lugar muito mais de telespectador, de audiência mesmo, do que de participação, a não ser quando o Carlinhos estava, acho que na chefia de gabinete no assessoria de gabinete do Júnior,
que a gente acompanhava o carnaval, que você tinha que Sim, eu ficar representava, bastante, enfim. Que teve a coroação da corte, que eu quase surtei. Quase separei, novinho de casado. Nem vou ele- perguntar por quê. ele Com aquelas foi- peladas Mas ela lá. vai falar. Ele foi representar o Júnior e o Valmir Doutor, isso. Deve ser Valmir, Isso. chamou ele pra coroar, mas eu tava noiva ainda. E Ou era seja, muito quase me separei antes de casar. Era muito insegura e tinha um problema Sim, com sim. ciúme, com insegurança, assim, muito sério. E daí o Valmir chamou ele pra coroar a rainha de bateria. Ah, pronto. Márcio, eu tive a minha primeira crise de ansiedade nesse dia. E a minha perna tremia, eu não conseguia me levantar. Tinha uma moça do meu lado que eu não queria ver. E tinha uma moça do meu lado e ela falou: eu posso te ajudar de algum jeito? Eu falei: me ajuda a levantar. A gente tava lá no SEDES. SEDES. Aí eu saí, na lateral eu lembro a roupa que eu tava. A minha mão suava, eu tremia inteira. E o Carlinhos saiu na foto com a mão pra trás, assim, coroou a mulher de longe. E saiu Não fui eu. Não fui eu. com a mão pra trás, Foi quase desesperado, isso. coitado. E assim, enfim, esse era o nosso lugar de telespectador. De uns tempos pra cá, a gente tem se inteirado mais de vários assuntos que permeiam ali, principalmente o Quiririm, né? Porque a gente era muito envolvido com educação, emprego e defesa civil e segurança, Uhum. por conta dos lugares que o Carlinhos já passou, por conta de eu participar da Unital, estar na Unital, ficar na Unital, né, há 10 anos e tal, e o Carlinhos ser presidente do DCE, enfim. Esses eram os lugares que a gente ocupava. De uns tempos para cá, a gente vem se inteirando mais dos assuntos e a primeira coisa que a gente entendeu que a gente precisava fazer era procurar associetar. Uhum. Então, procurar associetar para entender sobre cultura Isso. verdadeiramente, sentar com eles e poder conversar. Tipo, e aí? Inclusive, nós estamos ouvindo eles para que que possamos construir a nossa plataforma política, Isso né? é muito importante. Mas só saiba o senhor que o senhor não vai escapar dessa, não. Nós vamos sentar, nós vamos conversar. Aí, ó. Eu preciso de alguns toques Sim. para a gente fazer coisas boas, futuras para Taubaté. Uhum. Né? Porque existe um projeto nosso hoje. Estamos como candidato a vereador. Se de fato Deus coroar e concretizar, a gente não quer ser apenas um vereador, a gente quer fazer a diferença. A verdade é essa, professor. E assim, então são pessoas competentes que a gente está ouvindo, pessoas que já passaram pela administração pública, pessoas técnicas, pessoas que estão nos ajudando a montar essa plataforma política. Então a Societá é uma delas, né? Ó? Sim, a Societá é uma delas e a gente tem ali pessoas que são muito verdadeiras. Então, Sim. a gente tem... a gente respondeu perguntas muito difíceis ali. E acho que as mais difíceis que a gente respondeu foram ali. Sim. E... São pessoas muito sérias, né? e Pessoas muito... sérias e inteligentes. Sérias e inteligentes. E, na verdade, Gosto de Márcio, todos. o que eu percebo é essa questão cultural que já nasceu com as pessoas, que elas foram entregues à cultura e a cultura entregue a elas. Então, a gente tem as pessoas ali, a Thelma, a gente tem... A Thelma é só ver o bar, né? Tipo, o Fábio. Então, assim, Fábio Scarenzi. são pessoas Sensacional. inteiramente Artista entregues à A cultura. Dona Rosa também. A né? Dona Rosa. Rosinha, Nossa. a Dalila. E A assim, Dalila. o Douglas do Quiririm News. Sim. E essa é a né, nova que é um geração. Agora entrou o precursor. Douglas, do Quiririm News também tá lá. Aí tem a Giovana Valério, mas o Carrei, esposo dela, são pessoas que de fato fazem a cultura se movimentar no Quiririm, Sim. sabe? O Kaique, O Kaique. a Renata. A Renata, são pessoas que sabe, professor? Tem história, Tem, né? não, tem história Tem e quer história, manter com a quer tradição. manter E é isso, importante pra gente. Que é o que a gente tava falando no Então, começo. e assim, a partir do momento que como meu sogro falava, né? Quem ouve mais erra menos, né? Isso. E a partir do momento que a gente começa a ouvir pessoas técnicas, pessoas inteligentes, pessoas que de fato querem fazer a diferença, não tem como dar errado, professor. Não tem por onde. É claro que a diferença é a gente ouvir os projetos, colocar no papel e depois concretizar. São passos, um distinto Carlinho, dos sabe outros, uma coisa né? que eu acho interessante, meu amigo, que tem a ver com o que você está falando, e que alguns políticos ainda não, eu espero que se Deus ajudar de você vir, né? Você já está com essa consciência. Sim. Eu já te conheço de muitos anos, então eu sei que você já é consciente, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. A cultura, ela na verdade, ela tem uma sustentação de pessoas desse nível, entendeu? Sim. Os portadores da ciência,
É isso que as pessoas, os portadores da educação, dos pilares da educação, da ciência, da filosofia, da matemática, da música que não deixa de ser matemática, né? Sim. Eu digo até da psiquiatria que vem através do estudo das cores, da cromoterapia, estão inseridos na cultura. Então, quando eu ouço pessoas que falam assim, que já ouvi muito, por isso que eu tô falando, mas a cultura é uma pasta pequena, ela não dá voto. Se a pessoa soubesse o poder das pessoas envolvidas na cultura e o quanto a cultura, porque a cultura é a mãe do turismo. Podem brigar comigo, mas essa é a realidade. A mãe do turismo. Você vai daqui lá para o Nordeste. Sim. Além das paisagens que você quer ver, você compra cultura. Muito. É a cultura que você está Muito. querendo saber. Através da culinária, da dança, da música, da vestimenta, é a cultura. Então a cultura não deixa de ser mãe do turismo. Sim. E o turismo nada mais é do que? Do que uma ferramenta importantíssima, vou falar bastante no popular, senão eu vou técnico demais, aí fica complicado. Tá De certo. ganhar dinheiro para a cidade, de trazer dinheiro para a Envolve cidade. economia, Envolve economia. envolve o turismo, Carlinhos, a gastronomia. eu fiz quando eu saí da secretaria, né? Eu fiquei um tempo, entre aspas, parado, porque eu desenvolvi um projeto, né? Só título de ilustração que eu tô falando, né? Porque eu não conseguia ficar parado. No coração do coronavírus, não tinha serviço. Sim. Eu fiz um projeto chamado Arte na Roça. Sim. Ensinava tela para as pessoas em um final de semana. Sim. Ali na minha casa, num gesto simples, eu diria, eu acabei envolvendo a vizinhança toda. Porque comprava queijo de um, comprava pão do outro, comprava não sei o que do outro. A vizinhança ficava envoroçada com aquela situação da economia criativa. Então, Perfeito. dentro de um processo, eu gosto de dar esse exemplo, né? Onde coronavírus que não tinha vacina, Carlinhos. As pessoas iam de máscara, iam com aquela tela de acrílico na cara, mas iam porque elas estavam buscando saúde mental. Sim. Ficavam distantes uma da outra. Então, olha, saúde mental a cultura pode dar. Desenvolvimento da atividade criativa, Perfeito. ela pode dar. Turismo, porque passaram para mim um ano 600 pessoas, Olha que Carlinhos. sensacional. Dessas 600 pessoas que eu digo que eu formei, pelo menos assim, numa visão do que é ser arte, nem 50 foram E a taubatianos. sementinha da cultura, né? Exatamente. Que sensacional. Eu não sei se vocês viram na minha rede social que eu fui pintar ao vivo o Saci Pererê, que eu tô fazendo vários vídeos Aham. na cidade de Paraibuna. Esse link com Paraibuna eu consegui por quê? Porque alunos de Paraibuna vinham ali ter aula comigo no Arte na Roça. Nossa, que sensacional. Uma dessas alunas é que me leva, vez ou outra, para poder estar fazendo esse trabalho lá. Ou seja, levamos Taubaté e trazemos pessoas para cá, entendeu? Se você fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, né, dentro de um planejamento da vida pública, né, da vida política, não é nada diferente. Você está entendendo? Entendi. É o mesmo corredor, com visão diferente, Nossa. mas é o mesmo corredor. Sensacional. Isso é muito interessante. E a gente tem, assim, uma das coisas que a gente tem visto lá no Quiririm é a gente tem sentido essa falta, né, de Os estímulos para as pessoas irem até o Quiririm. isso, né? isso. E a sociedade tem muitos projetos para colocar Sensacional. Temos que em tirar isso prática, do papel. sabe? E daí eu queria te perguntar, Márcio, assim, o que que você enxerga pro Quiririm, culturalmente falando? E já pegando um gancho, e qual o potencial que você acha que Quiririm tem? Ó, eu acho assim, tem os famosos threads. E a gente olha que Taubaté é uma ramificação de muita coisa. Quiririm se fala muito... Lembrando, professor, é que assim, quando a gente fala de Quiririm, é por Quiririm ser o distrito e ter um vínculo muito forte com a tradição italiana ali. Sim. Então a gente fala sobre o Quiririm, mas
tudo que acontece no Quiririm movimenta a economia, movimenta tudo ao seu redor. Seja no Secap, seja no Santa Teresa, seja na Bela Vista. Então, assim, a partir do momento quando a gente fala de Quiririm, eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Nós estamos falando do Quiririm abrangendo toda aquela região. Quiririm, Fabriolar, Secap, Bonfim, a Santa região Teresa. toda. Porque assim, a partir do momento que você faz qualquer tipo de evento, que você leve qualquer coisa para lá, que fomente a economia junto com a cultura. Um exemplo, né? Claro. Pessoas que estão ali conosco ajudam a gente a desenvolver esse projeto. Né? Eu estou falando de Quiririm, porque Quiririm tem uma das maiores festas gastronômicas Isso. do estado de São Paulo. Se não for a terceira, a quarta maior festa gastronômica do estado de São Paulo. Então, assim, só pegando um gancho para o senhor responder para a gente dentro desse contexto, para as pessoas entenderem que quando a gente fala de Quiririm, é toda aquela região. É porque ele Quiririm. Não. E, na verdade, um lugar para gerar entretenimento para as pessoas de Justamente. Taubaté. Então, assim, Então, é isso que eu ia falar agora. A ideia não é só desenvolver culturalmente o Quiririm. A ideia é aonde eu vou passear de final de semana. Eu quero um lugar tranquilo, calmo, onde eu posso passear com os meus filhos, onde eu tenho segurança. Quando eu fui professor na prefeitura, Carlinhos, você vai entender esse link que eu vou fazer com o Quiririm. Eu tive a felicidade, Deus me proporcionou o seguinte. Eu não tinha um local específico, as pessoas vinham ter aula comigo, tchau, não. Eu aqui ia ao encontro das pessoas. Existe um projeto hoje que também foi descaracterizado, que é um projeto voltado para os idosos, que é o Projeto Conviver. Eu fiquei ali 18 anos. Conhece, dona Dina? E no Projeto Conviver, na época que eu fiquei, nós não tínhamos o centro de convivência do idoso, depois que construiu. Então nós levávamos as ações para os grupos, que a maioria acontecia dentro das igrejas católicas, do salão paroquial. Perfeito. O que isso tem a ver? Ficar quase 18 anos e eu trabalhava com o quê? Com a educação física, com a prática desportiva e com a cultura. Então eram grupos que eu ensaiava, não só a quadrilha, como várias danças folclóricas, enfim. O que tem a ver com essa pergunta que você me vem agora? Eu consegui definir uma visão de que alguns bairros têm a sua característica própria. Quer ver um exemplo? Se você ia para o Belém e se você quisesse montar alguma coisa ligada ao folclore, à dança, fosse para o Belém. Dava certo. Mas se você colocasse um teatro ali, não era muita característica do Belém. Mas a Vila São Geraldo, mulherada para fazer teatro. Que legal. Um exemplo. Então eu via que tinha características dos bairros, você tá entendendo? E que a gente tentava usar, na época a Thelma construiu, nós fizemos um presépio humano na Praça Dom Epaminondas e a gente juntou mais de 500 idosos na época. Então o que eu fiz? Toda a parte de dança, tal bairro. Toda a parte mais teatralizada, tal bairro. Então a gente foi ver o potencial de cada bairro, respeitando a cultura de cada bairro, porque tem. E aí juntávamos e fazíamos um grande evento. Então, por exemplo, Quiririm seria o bairro que ia cozinhar. Não só isso, sabe por quê? Porque eu acredito que aqui a cidade... Eu vou lançar um livro, se você tiver aqui ainda, se Deus quiser, quero vir lançar aqui, hein? Será com o maior prazer. Que é a história de um escravizado, um ex-escravizado que a cidade não conhece e que aquilo ali é um ouro borbulhante. Culturalmente falando, que dá pra gente pegar esse gancho da história do Firmino e transformar em tanta coisa cultural, educativa, turística pra cidade, que você não queira nem saber. Outra coisa, nós temos o Caminho do Ouro. A professora Lia Mariotto lançou um estudo muito interessante que o verdadeiro caminho do ouro, né, começa aqui em Taubaté. Nós temos o que liga Paraty, né, até a Minas Gerais, mas existia um antes, que é aqui, você indo aqui pro Sete Volta. Ou seja, nós temos o Caminho do Ouro turisticamente falando. O Silésio é um homem que trabalha muito com isso, mas ainda falta desenvolver mais, né? Então essa história do negro, essa história do bandeirante, ela borbulha aqui na cidade de Taubaté. Agora, a gente sabe que especialmente estado de São Paulo e indo pro sul, o que é isso? Está no nosso DNA a cultura italiana.
Está. Sim. Então eu acredito que Quiririm, ela borbulha a cultura não só de Quiririm, mas a cidade de Taubaté. Então acho que falta as pessoas aceitar que Quiririm é um pedaço que pertence à cidade de Taubaté, aonde Taubaté pode se aproveitar de uma situação cultural Perfeito. muito intensa, tão intensa, porque se nós devemos muito à construção da nossa própria cidade aos negros, devemos tanto quanto aos italianos. Então, Taubaté, no início da entrevista, o que eu falei? Minha mãe vem de italianos, dos Tiburcio, né? Então você trupica, né? Trupica o tempo todo, em cada esquina, com um descendente de italiano, um descendente negro, né? Então eu acredito que, assim, muito legal a festa de Quiririm. Ela já chegou a ser a segunda maior. Do estado. Né? A primeira foi aquela da como é que é? Da Nossa Queropita. Senhora da Queropita. 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 Eu sempre Isso. engasgo, mas enfim. Depois era Quiririm. E aí, não só ficar preso apenas a esse momento, né? Então vocês aqui falaram de pessoas maravilhosas. A Dona Elisa é uma outra Nossa. pessoa Transpira a batalhadora, cultura também. transpira a cultura. Sim. Então eu vejo situações. Por exemplo, quer ver uma coisa que Quiririm faz, mas tudo bem, respeitando a tradição interna do bairro, mas que daria um sucesso. Aquele desfile que vocês fazem lá com Santa Lucia, que coisa maravilhosa. Gente, aquilo lá é pagável. Sim. Aquilo é pagável. Então, eu não estou falando só de Quiririm, mas eu estou falando de Taubaté num contexto geral, porque a arte, especialmente através da exposição de quadros, eu acabei indo em muita cidade que eles faziam propaganda, Carlinhos. Aí chegava lá e falava, nossa, mas isso tem lá no quintal da Dona Rosa. Isso ali tem ali no quintal do seu Geno ali. Nossa, era assim. Aí eu fui pro sul ver coisas que eu chegava lá, tinha no quintal da minha avó, entendeu? Então eu acredito que Quiririm é uma pipoca que estoura o tempo todo, durante todos os meses e toda semana, não só no aspecto gastronômico, mas cultural em todos os sentidos. Por que eu digo em todos os sentidos? Porque a cultura tem a parte da história, a cultura tem a parte da gastronomia, a cultura tem a parte de tantas outras ramificações. Sim. Que Quiririm borbulha o tempo todo. O tempo todo. O caminho é esse de estar conversando com pessoas mais especializadas, digamos assim, né? A sociedade tá lá, mas eu vejo uma porta de entrada cultural. Perfeito. Entendeu? E olha, Quiririm. professor, até pegando o gancho que o senhor está falando, foi muito legal. Nós recebemos o convite para vir candidato a vereador por Taubaté através do Felício Ramute e do Júnior Ortiz, né? Felício Ramute está no PSD. Certo. Ele já foi meu chefe em São José dos Campos, então quando ele se afastou da prefeitura de São José dos Campos, todo mundo chamou de louco. Ele é louco, o que ele está fazendo? Onde já se viu? Que loucura é essa? Enfim, o cara hoje é vice-governador, olha pela nossa região, é um cara que tem uma inteligência em questão de gestão pública fora do comum. São poucos que eu já vi que segue na mesma linha do Júnior, do Aguilar Júnior, de Caraguatatuba. São pessoas que eu me espelho bastante, eu pego as referências dele para de fato eu desenhar minha plataforma política. E um leve conto pro senhor. Saímos daqui de Taubaté, fomos para Ubatuba, lançamento de uma pré-candidatura lá. Encontramos com o Felício Carlinhos, vem pra cá que a gente grava aqui o que você precisar de material para sua pré-campanha. No pré-campanha ainda. Fomos lá, gravamos 6 minutos de vídeo com ele. Sensacional. Fomos assistir o vídeo, o microfone havia acabado a bateria. Ou seja, 6 minutos de vídeo mudo. Enfim, mas o que eu trago verdades, isso aí eu posso comprovar através da fala dele, ele já me colocou à disposição isso. O primeiro passo é colocar o distrito de Quiririm dentro do calendário cultural do Estado. Nós precisamos disso. Urgente. Nós precisamos disso. Isso abre portas. Urgente. Isso abre portas. E ele abriu as portas do gabinete. Falou, Carlos, agora é um período eleitoral, a gente não consegue, independente se você atingir o seu objetivo ou não, o meu gabinete vai estar de portas abertas para a gente fazer isso. Carlinhos, as pessoas não têm ideia do que é fazer parte do calendário oficial do Estado de São Paulo. Justamente. E da própria cidade. Justamente. É uma coisa e assustador. muito importante. Porque assim, as pessoas falam, mas, puxa vida, Quiririm. Falei, não é. É a nossa região. A partir do momento que você entra no calendário, nós vamos fomentar a economia local, Sem nós vamos dúvida. fomentar o turismo ali, que é maravilhoso,
Quiririm é muito rico. É muito rico em paisagem, é muito rico em cultura, é muito rico na tradição, sabe? E ainda perdura. Essas pessoas que estão na sociedade hoje fazem com que isso perdure. Exatamente. Porque daqui a pouco acaba. Exatamente. Agora entrou as pessoas mais novas lá, que é o Douglas, que é a Giovana, o Carré. São pessoas de fibra também, que estão ali junto. Uma experientíssima, a Dona Rosa Pstili, a Thelma, a Davila, o... Kaique, Rubinho, Caim, Zé Rubinho, Zé Pstili. Esqueci mais alguém? Ah, É que é difícil nomear, né? Às vezes você É esquece. difícil, Enfim, às vezes esquece. são pessoas mas- formidáveis que não deixam essa cultura acabar. Sim. Então, assim, vamos montar nossa plataforma política? Vamos. Como é que vai ser? Saúde, educação, segurança, que é a empregabilidade, base da empregabilidade, situação toda. cidadania e a cultura. E nós somos ricos nisso. Então, assim, a partir do momento que quando o Felício nos recebeu e falou disso, professor, agora E ele ali arrumou tem- uma sarna pra se e ali coçar, porque tem agora eu não vou pessoas- largar dele, que eu Ali vou tem até o fim pessoas disso. que querem, né? Cada Sim. um com a Sim. sua personalidade, mas todos com o bem Sim. comum, A né? gente fez uma reunião, eu ia falar sobre isso, porque tem a associação cultural também, que é a Preta, que está como presidente, é isso? Isso, era isso mesmo. A gente fez uma reunião e lá no Quiririm é uma brigaiada, italianada, brigaiada. Normal. E a gente fez a primeira, quando tava rolando as coisas na Câmara sobre Quiririm ser bairro ou distrito, a gente fez a primeira reunião. Tirar a nomenclatura da estrela ou não, isso pra mim é enfim. uma coisa totalmente desnecessária, descabida. A Desnecessário. gente fez uma reunião. Falta de serviço. E foi quando a gente estava começando a se inserir, a entender um pouco melhor, enfim. E foi uma reunião entre a Societá e a Associação Cultural. Sim. E estávamos lá. E daí, a gente, todo mundo ali na mesma mesa, a gente comentou naquela mesa. Que loucura, porque são instituições que normalmente discordam, né? Que loucura a gente estar aqui brigando pelo que a gente acredita. Um bem comum, né? Exatamente. Então, assim, não importa se a gente vai discordar Isso. ou não. E o que eu percebo muito a partir da sua fala é que, assim, para que a gente tenha cultura, é necessário lutar. Porque para as pessoas a cultura ela parece algo que é superficial, Exatamente. né? Que é supérfluo. E é muito profundo. Justamente. E é tão profundo que quando a gente Muito fala profundo. vou pro Nordeste, automaticamente a gente associa a descansar, porque a cultura local permite que a gente faça isso. Exatamente. Então, Exatamente. turismo, cultura, enfim, Por isso eu tudo é falo muito da conectado. alma do local, entendeu? E Quiririm tem uma alma cultural, assim como Taubaté tem uma alma cultural, mas falando ali do nosso lugar, né, do lugar da onde a gente veio praticamente, eu entendo que isso pipoca, fervilha e que a gente tem uma vontade de fazer acontecer, que é essa vontade de colocar a mão na massa mesmo. Isso é muito importante. Haja visto as meninas da Tarantela, Sim. né, gente? Sensacional. Que fica o tempo todo ensaiando, né? Quer E que entre poucos dinheiro, se não entre. apresentam, sabe? Isso! A gente fala bastante Que sobre isso. devia Eu tá vinha de aí. Jaguariúna, porque eu dancei na Tarantela, no Le Bambini. Eu vinha de Jaguariúna para ensaiar a Tarantela a cada 15 dias. E a gente pouco se apresentava na festa, mas o nosso sonho sempre era se apresentar nas escolas do município, levar essa cultura. Não, mas isso é um intuito, a gente fazer fomentar mais Existe isso um lá. formato. Nós temos um palco que ali tal- pra não, isso. nem pra que dê isso tempo aconteça. da gente conversar, porque é muito É. assunto. Já encerrou. Mas Tá rolando existe uma hora. uma situação que depois eu coloco você a par de uma Perfeito. situação de como tá elevando mais esse grupo Tarantela. Eu tentei quando fui secretário, não consegui porque dependia de deputado e não de secretariado, né? Uhum. Mas assim, enquanto vereador, caso você venha, se Deus ajudar, Amém. né? Aí você vai estar em contato com o deputado, porque tá lá na gaveta, é só puxar, mas aí eu conto fora do ar. Combinadíssimo, professor. E só fazendo um adendo aí a questão que a Alice falou das associações culturais, a Societá. Acreditem ou não, as ideias foram unânimes. O que fez unir as Você ideias? tá vendo? Italianos concordando um com o outro. Cultura. Cultura. Certeza Cultura e disso. tradição. Certeza Bom, disso. professor, infelizmente deu nosso tempo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado Eu por que trazer agradeço. tudo isso para enriquecer o nosso podcast. O senhor é uma pessoa, sabe, o carinho que eu tenho com o senhor, a admiração que eu tenho. A gente sempre fala por mensagem, né? Somos Sim, amigos, sempre. confidentes. Quando Exatamente. precisamos, nós conversamos. Às vezes, tô até bravo com a Alice. Eu não tô aguentando a Alice, professor. Pô, é chata. Tenha paciência, Somos tenha confidentes. paciência. Aí o professor Eu, Marcos Carneiro... chata. Eu posso reclamar pra ele de você também? ou Não, dá licença. Não, É que não, agora é o meu momento. Calma aí, pô. Enfim, brincadeiras à parte, obrigado de coração. Obrigado por nos trazer essa riqueza de conteúdo, que pra gente é importante.
importante, a gente vai soltando aí, tá ao vivo agora no YouTube, mas a gente vai usando parte desses recortes pra gente alimentar Eu que nossas redes agradeço, sociais Carlinhos. e soltando e levar isso pra população. O pessoal gosta. Quando eu falei que era o Márcio Carneiro que vinha hoje, nossa, me avisa o horário, avisa certinho, manda o link, então foi bem legal, viu, professor? Eu que agradeço, Fica à porque vontade. de verdade eu acredito assim, sabe naquele baú de tesouro? Sim, Que você vai lá pro fundo do mar e acha e abre, tá todas aquelas riquezas. Essa é a maior representação da cultura. perfeito. Ela é um baú de tesouro, né, que está ligado às nossas múltiplas inteligências e a gente tem que oferecer essas múltiplas inteligências para os nossos filhos, para a população. Perfeito. E esse baú eu acredito que se chama cultura. Então eu que agradeço a você de dar a oportunidade de falar de cultura, né? Que bom que eu fui escolhido, espero que venham outras pessoas também que você escolha para poder estar falando, porque a educação e a cultura é a nossa base com certeza absoluta. Muito Amém. obrigado. Obrigado, senhor. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que ficaram conosco até agora. Mais um episódio do nosso podcast Direto e Reto. Um abraço.